temos um elefante na sala aqui. Podemos tirar esse elefante da sala? Sim. Que é o papo das fake news. O que é esse lance da Ai, fake meu news? Deus. Que um monte de gente ficou enchendo o saco aí. Essa história. Ela vai espalhar fake news Não, e tal. deixa eu falar. Onde nasce isso? Essa história nasce uma burrice minha. Tá. De uma desatenção minha. É o seguinte, bom, eles falam que tudo que... Eu entrevistei... Eu tive que tirar, o YouTube me fez tirar. São duas vertentes, eu vou tocar nas duas, tá? Então tem uma que eu leio, essa talvez seja a mais forte. É a seguinte, eu estou fazendo o Clube da Notícia, grupo de conteúdo fechado, só com os membros do Clube da Notícia. E eu vou dando as notícias do dia. E eu olhei para o meu celular e veio num grupo de WhatsApp uma fala do STF com Lula, não sei o que lá, uma coisa que eu li que estava atribuída ao delegado da Polícia Federal que tinha acabado de assumir. Eu não olhei se o tweet estava certificado. Ah, entendi. Ok? Não olhei, vacilei. Tá. Foi erro meu, vacilei. E li este tweet. E mostrei o telefone para a tela e disse, olha aqui, tô lendo esse tweet aqui que eu acabei de receber, olha que horror. E eram dizendo que o STF ia matar o Bolsonaro, etc. Um plano e pra tal. assassinar. Eu li esse tweet, realmente eu li. E mostrei para a tela, tanto é que Mas só no para esses recorte... grupos. Só para esse grupo. O grupo fechado. Tá. Aí corta alguém do grupo, de má fé, Claro. de sacanagem, pegou isso, recortou e viralizou. E viralizou brabo, entendeu? E viralizou como se eu fosse fake news. Teve gente que pediu a minha prisão. Jornalista. Jornalistas. Outros jornalistas? Outros jornalistas, a minha prisão, vários jornalistas. Caramba. Tem um jornalista que eu não vou dizer o nome, porque isso eu aprendi com a Alice Maria. Se você não quer dar palco para maluco, não quer bater palma para maluco dançar, não cite o nome dele. Então não cito. Tá. Mas teve ele e teve ela. Depois você me fala fora do ar. Então. Eu falo fora do ar, para você tomar cuidado com essas pessoas. São pessoas muito invejosas, muito rancorosas, que pegaram isso, sabiam que isso era de um grupo fechado, porque eu vim a público e declarei isso, entendeu? E falei a verdade é essa. Eu li esse tweet, o tweet não estava certificado, eu não sei por que cargas d'água que eu li. Tem muito hoje em dia. Eu fiquei tão chapada, tão assustada com aquilo que eu li. Entendeu? Hoje em dia eu não leio mais nenhum tweet no Clube da Notícia, porque eu não sei quem é que vai me trair ali, entendeu? Exatamente. Se bem que eu amo os membros do Clube da Notícia. Mas um deles me traiu. Eu até tem Judas aí, temos um Judas. Tem um Judas. Eu tenho até uma desconfiança, tá? Mas eu não posso afirmar e também não vou destratar essa pessoa, porque eu não posso, em nome da minha desconfiança, acusá-la. Tá. Mas eu tenho a minha desconfiança. Mas agora eu tomo mais cuidado. Por exemplo, Twitter é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Eu já me ferrei no Twitter várias vezes. Eu vou contar as várias ferradas. Várias vezes. Por vários erros meus, inclusive. Esse foi o mais grave que viralizou, que teve jornalista pedindo a minha prisão, e etc, etc. A outra acusação de fake news, ela vem por conta de 62 entrevistas que eu tive que tirar do meu canal. Entrevistas com médicos pós-graduados em Harvard, pós-graduados no Brasil inteiro, professores pós-doutores, com mestrado, com doutorado, etc, etc, falando eu chamo de IVET, CLO e tratamento inicial. IVET? Você vai entender. IVET. IVET, CLO. É um remédio, IVET. O outro remédio, CLO. E o outro, tratamento inicial. Entendi. Então, essas palavras que o YouTube me proibiu de dizer, eu então não falo mais. Mas eu chamo assim. Ivete Sangalo, Clodovil. Não, nada disso. Não, eu entendi depois, mas eu falei, caramba, é um código. Aí tive que tirar 62 entrevistas do ar. Porque o YouTube mandou. O próprio YouTube mandou, Eu tirava do ar, eu tirava essas palavras das entrevistas. Eu não podia tirar as palavras da entrevista, porque eu ia ferir. Eu convidei a pessoa para me dar uma entrevista. A pessoa especialista naquele, eu não posso mutilar. Porque a pessoa, eu não edito. Eu não edito. Como é que eu vou tirar palavras? Vai ficar pim. Não existe. Aí eu tirei as entrevistas todas. Essas entrevistas eu subi no Vimeo. E elas estão no meu site, ledanag.com.br. Você pode assistir todas as entrevistas polêmicas. Vai lá, assista, aproveita, deixa seu e-mail pra gente, eu te avisar sempre que tiver uma entrevista polêmica que você queira assistir, eu te aviso. E lá no Vimeo não tem problema. Não, aí tem as agências de checadoras.
Sim. Então tem uma agência de checagem que passa o dia inteiro mandando vir eu tirar minhas entrevistas do ar. É um inferno. É uma checadora ou é essa uma- tipo Sleep Giants, assim? Não, é uma checadora de notícias. Tá. Essa É o Duda? Duda, O que ele tá falando? Não fala disso, é alguma coisa? Não falou não. Ah, tá, mas lê o que ele tá falando. Segue o que ele tá Ground falando. sourcing, o que é isso? Como? Ground Research? Eu acho que é a agência de checagem. É a agência de É, checagem. agência de checar- É ah, tipo tá. Sleep Giants. Eu não assim. falei que eu não sei falar inglês, que é um horror. Eu não sei porque que ele não bota agência de checagem. É. Mas a Você agência acha de que checagem. eu também não sei falar, pô. Eu não vou falar o nome da agência, mas tem essa agência dos jovens jornalistas, uma agência que é até sediada no Rio. Ah, E é? ela passa o dia inteiro. Tem os jornalistas velhos de guerra, uns eram bolsonaristas, eram contra o PT, eram revoltados com o PT, odiavam o PT, agora são íntimos do PT. E passam o dia inteiro me pichando no Twitter. Querendo que tire a... Tem uma jornalista, então, que é muito divertida, porque ela é uma pessoa muito. Já foi até demitida de jornais por receber dinheiro para fazer matéria, essas quê? coisas. Existe e ela isso? passa, existe, e ela passa o dia falando mal de mim, é muito engraçado. Por exemplo, Eu não presto alguém atenção. dá dinheiro e fale bem disso. ou daquilo? Ela era uma colunista que vivia assim, entendeu? E ela agora passa falando mal de mim. E é você uma já coisa recebeu horrorosa. dinheiro do Bolsonaro? Eu nunca recebi um tostão Tá de vendo? nenhum governo. Exato, é isso. Nenhum. Isso aí pode Isso deve vir a ser. CPI que vier, porque nunca recebi, nunca vendi entrevista, nunca recebi, não fiz nenhuma. Ninguém me chama pra fazer uma campanha. Eu sempre sonhei em ganhar um dinheirão fazendo uma campanha. Vem pra Caixa, você também, vem, né? Eu treinei isso no espelho várias vezes, ninguém me chama, uma coisa horrorosa. Ninguém me oferece um suborno. Pô, será que eu não sou relevante pra me oferecer? Eu não sou relevante, ninguém me oferece ou eu tenho cara de suborno. honesta, então, e ninguém tem coragem, né? E aí as pessoas vêm com esse barato pra cima de mim. Passa amanhã, entendeu? Passa amanhã é uma expressão que eu aprendi com Edmundo, jogador de futebol. O Edmundo falava muito isso, passa amanhã. Porque as pessoas chegavam para ele no aeroporto, ele todo arrumado, com a malinha dele, indo viajar, ou vindo para São Paulo. Então o cara chegava assim, pô, meu filho é seu fã, chuta uma bola aí para ele ver, tá? Passa amanhã. Passa amanhã. Eu aprendi esse passa amanhã, adoro essa expressão. Então tem isso que eu falei. E tem mas uma elas coisa querem que... tirar também, não só tirar do Vimeo, mas também acabar com Não querem publicidade acabar qualquer... comigo, No claro. Instagram você nunca teve problema? Não, no Instagram não tive. Só essas coisas do YouTube? Só no tá. YouTube. O YouTube sumiu com... O YouTube tirou uma entrevista minha. Um vídeo, entrevista com um médico. Tirou. Sumiu. Eu olhei, não tinha mais não a tinha entrevista. pedido pra tirar antes? Não, essa não tinha pedido. Depois me procuraram, me pediram pra tirar. Pediram muito gentilmente, assim, que eu substituísse as palavras. Eu falei, você é jornalista pro rapaz? Ele falou, não, sou engenheiro. Eu falei, bom, então tá entendido. Foi uma pessoa, não foi um recado? Pessoa. Não, primeiro foi um recado, depois um e-mail, depois uma pessoa. E eu burra não gravei, outra burrice. Não gravei, porque eu devia ter chamado o Duda, que mora na mesma rua que eu. Eu devia ter gravado, não fiz. Mas foi, uma pessoa. E essa pessoa falou isso. Aí eu perguntei pra ele, você é jornalista? Ele falou, não, sou engenheiro. Eu falei, tá explicado, porque eu queria que eu tirasse as palavras, como é que eu ia tirar as palavras da entrevista? Bom, enfim. E eu teve uma vez também, de manhã. Falei que de manhã não funciona. Né? Alguma dessas pessoas estava fazendo campanha de vacina, alguma coisa ou não? Não, não era anti-vacina. Era defendendo a Ivete, o Clô, a Hidroclô, a Ivete e o tratamento inicial. Aí, entendeu? Eram sobre esses temas. Entendi. E eles falaram que ia contra as diretrizes do canal, da plataforma. Aí eu nunca mais fiz entrevista falando Mas você levou algum infectologista depois para falar sobre vacina, sobre essas coisas? Não, isso eu já levei vários, já. Tá. Não, eu continuo com as pautas, só não falo desse tratamento inicial, entendeu? Então, por exemplo, agora tem uma médica que eu gosto muito, acho admirável, e eu adoraria levá-la e não levei por isso, porque ela vai falar sobre isso. Ela só fala sobre isso, porque é o que ela acredita, né? Ainda o pessoal tá acreditando nisso? Porque todo mundo que veio aqui, né, tanto o Mandetta quanto o infectologista, falaram que não tem nada que prova realmente que... Gustavo Cabral, né? Gustavo Cabral, né? Eu acho que... Não. Mas tem um monte de médico que acredita, né? Entendi. E eu conheço eles. E eu não levei ninguém desqualificado, levei todo mundo com qualificação. Tudo.
Esse é um ponto. O outro ponto também foi um vacilo meu, que foi uma distração, realmente. No Foi Twitter? hilário, foi no Twitter. Sempre no Twitter. Eu não me dou com o Cuidado Twitter, com o eu não posso Twitter. entrar no Twitter. Um Twitter. Agora eu proibi, eu botei uma plaquinha, um bilhetinho assim pra mim. Não leia nenhum Twitter, não entre no Twitter. Perto do meu o lugar do pedestal onde eu é. coloco o telefone. Eu olho pro Deixa o telefone Duda, e vejo dá isso. a senha pra ele. Não vou. Você manda pra ele e ele Não. publica. Eu não boto mais. Bom, eu levantei de manhã, tava tomando um domingo, fui fazer café. Era um dia que tinha uma. Eu gosto muito de futebol, sabe? Eu gosto mesmo, De acompanhar? verdadeiramente. Eu adoro. Aqui em um São jogo Paulo de você não futebol. acompanha nenhum, só o Não, Flamengo. eu acompanho. Eu tenho 3 times. Eu sou Flamengo. Tupi de Juiz de Fora, porque eu nasci lá. Tupi? Meu pai era diretor Nunca ouvi de falar do Tupi. Tupi. O Tupi tá eventualmente na segunda divisão. É mesmo? Hein? Você conhece? Eu conheço porque gosto de futebol, acompanhava dos estaduais. Caramba. Estadual. eu também. Tupi, Tupi de Juiz de Fora. Flamengo. Né? Eu sou Tupi, eu sou Juiz de Fora. Meu pai era diretor do Tupi. Eu sou Tupi. Qual é a cor do uniforme, você sabe? Preto e branco, claro. Tipo Corinthians. E tipo Atlético Mineiro, pra onde eu me mudei na adolescência. Eu fui então morar você- em Belo Aí Horizonte. você torcia pro... A partir do Mazurkiewicz, Totonho, Vantuíra e Grapete, eu virei Atlético Mineiro. Ó, Então, sou Atlético Mineiro. Mas eu nasci e cresci e me formei em Juiz de Fora. Juiz de Fora fica perto do Rio. Juiz de Fora torce por times cariocas. O que aconteceu comigo? Eu vi o Dida, o tal do Dida, e me tornei flamenguista. caramba. Então eu sou Flamengo, sou Atlético, e agora estou correndo o risco de ver o Atlético jogar com o Flamengo. Vai e eu não rolar, sei- né? Na final da Libertadores. Caramba, Caramba, que Libertadores. final, hein? Essa- E aí? Olha, eu vou E aí? Eu vou tomar um remédio pra dormir. Eu Não, não mas assisti o Nox, eu não vou assistir o Você jogo. tem que ter um porque preferido. eu não vou conseguir. Tem eu não que vou ter um conseguir, preferido, não é eu vou possível. conseguir. Eu já tomei remédio pra dormir várias vezes quando o Atlético jogou De com o nervoso? Flamengo. Pra não Claro, ver? pra não ver. Pô, teve uma Eu Libertadores gosto de do futebol. Atlético aí que era só pra cardíaco. Não, né? mas a aí- cardíaco não podia... Mas aí essa eu assisti, porque Você não assistiu? era com o Flamengo. Era tudo no final eu do jogo, era O- cara o- defendendo... O Vitor pegou um pênalti Pegou- nos acréscimos. cara. Eu vou falar a verdade pra você, o Atlético não é pra amador. O Atlético é pra quem gosta de futebol e E pra quem quem gosta de sofrer. tem coração, É, né? Forte pra assistir. exatamente. É guerra. Mas você tava fazendo tudo isso daí pra falar do tweet. Pois é. Levantei de manhã, tinha um jogo, uma decisão dessas assim. Eu não me lembro nem o que era, não era Libertadores, mas era um jogo e o Duda ia assistir na casa de um amigo dele que era tipo Alphaville, assim, um lugar longe, tá, da minha casa. Aí eu levantei de manhã, não sabia que ele ia me chamar para ver o jogo, tô lá fazendo um café para mim e tal. Pão de queijo, porque domingo é dia de pão de queijo, que não dá para comer todo dia, mas uma vez por semana dá. Então eu lá fazendo meu pãozinho de queijo e tal. Olho pro Twitter, tá o juiz Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, dizendo: eu trabalhei na loja do meu pai desde que eu só era criança e tal, papapá. Aí eu olhei e falei: eu também. Trabalhei no armazém do meu pai desde que eu era criança. Eu era entregadora do armazém. Meu pai era um cara muito bravo, mas muito generoso. E eu sempre caí muito. Eu tenho problemas, vários defeitos congênitos no joelho e tal. Então sempre caí muito, pé chato, essas coisas, sempre caí. E eu era entregadora do armazém do meu pai. Aí eu levava, e naquela época o biscoito de maisena para fazer pavê era biscoito de maisena. E esse biscoito de maisena era vendido a granel, 200 gramas, 250 gramas. Não era o pacote igual a gente tem hoje no supermercado. Tudo agarradinho um no outro, assim. A gente pesava, sabe? Com uma sapata de cobre. Eu até tenho uma sapata de cobre do armazém. E meu pai tinha um armazém. E eu atendia no armazém do meu pai junto com ele e com a minha mãe. Nós três, nós éramos a equipe. Sempre trabalhamos em equipe lá em casa. E éramos só nós três nesse momento. Eu não tinha nem irmão, hoje em dia eu tenho, mas naquela época eu não tinha, eu era filha única, pequenininha. E eu era a entregadora do armazém. E eu sempre caía com os biscoitos. Caía a pé ou de bicicleta? Não, a pé. Nunca andei de bicicleta. Meu pai entregava de bicicleta e eu entregava a pé, porque eu entregava só as casas mais perto ali. Aí eu ia entregando, eu levava um tombo e quebrava os biscoitos e eu voltava chorando. Papai, quebrei o biscoito. Ele falou: não tem importância, sua mãe faz palha italiana, vou pesar de novo, você vai levar e não vai cair. Aí eu ia e não caía. E isso me fortalecia muito. Eu voltava, sabe, não caí, papai toda feliz, assim. Aí aquilo me veio toda essa memória do armazém do meu pai, eu entregadora, eu trabalhando. Falei, eu trabalhava depois da escola, eu chegava do colégio, fazia o dever no armazém. Minha mãe me pegava, minha mãe também ficava no armazém com meu pai. Me pegava no colégio, o meu pai me pegava e eu ia para um ficava no armazém, o outro me pegava. E eu ia para lá, fazia o dever e aí eu era entregadora. Eu gostava daquilo. Eu sempre gostei.
Resumo da ópera. Me solidarizei com o ministro Marcelo Bretas. Escreveu Só alguma coisa escrevi. sobre isso? Eu trabalhei no armazém do meu Ah. pai, e foi bárbaro, e babá. Depois da escola, contei tudo que eu te contei aqui, eu contei Sei. lá no Twitter, resumidamente, porque eu tenho, afinal, um bom texto. Lembra que eu fui contratada Sim, pelo claro. texto e tal. Resumo da ópera. Não saquei que tinha uma discussão sobre trabalho infantil rolando. Ah, cara. E aí, escrevi aquilo e fui ver a decisão do jogo lá em Barueri, E sei lá, o pau Alphaville comendo e tal. solto no Twitter e E você o não... pau comendo em cima de mim no Twitter, eu não sabia de nada. Quando eu voltei para casa às 7 da noite, eu estava... No Trend Topic. Não, você não... Totalmente. E você não sabe como. Eu defendia não só o trabalho infantil, como eu defendia, eu era a favor das pessoas que exploravam as crianças que recolhiam castanha no castanhal e por isso perderam a digital. Eu não sabia que tinha criança no castanhal, como é que se catava castanha, que ninguém perdia a digital. Eu não tinha noção disso. Mas A eu já coisa era foi- acusada disso, entendeu? E você tinha uma criança E eu- escrava que... Sei Sem lá, digital na olha sua que casa. inferno, entendeu? Meu Que Deus. inferno. Isso foi o inferno da minha vida. Eu já vivi vários infernos no Twitter. E aí o que você fez? Você Ah, defendeu? fiz, eu escrevi, olha, eu nunca falei isso e tal. Mas depois eu Não adianta, parei, né? porque eu não adiantava mais. Eu botei Vai escalonando pra... como é que chama? Um tweet fixo, sabe? Sei, um fixado. Falando, Porque não tem jeito. Hoje em dia você tem que falar As coisa pessoas baixa. Sou enlouqueceram. contra o trabalho infantil, Eu nunca Sou falei contra que era a favor, É. né? Eu falei Você que contou uma eu contei a experiência. minha história. Que trabalho é do seu minha. pai, Trabalhei com meu pai e com a minha mãe. Era uma coisa nossa, era É. uma família árabe. Toda família árabe faz isso. É. Todo filho de árabe trabalhou na loja de tecido, ou no armazém, ou no botequim, ou na padaria. Minha mãe trabalhava na que tem. mecânica do meu avô quando era criança. Claro, porque ajudava. é isso que era assim, a É. vida era assim, né? Mas as pessoas são, né, de É. outro planeta. Aí eu já me ferrei muitas vezes. Então o Twitter, Twitter não é pra- é um território que não é meu, não é pra mim. Eu acho que é Eu a rede não social sei. mais... né? Agressiva, né? Eu me Eu não afastei sei muito do mesmo. Twitter por causa disso também. Eu não. Eu antigamente ainda colocava as entrevistas, sabe? Hoje meu entrevistado é o fulano Isso eu e tal. coloco, isso eu coloco. Mas agora nem isso eu boto. Pede pro De vez em Duda quando, colocar, de vez em quando que é o Duda, bom, é o bom. Duda bota, quando ele lembra ou quando ele pode. Mas eu não entro mais. Não, nunca mais. Deus me livre, fiquei horrorizada. Porque é uma coisa horrível, e mexeram Não. na minha memória afetiva, maravilhosa. E é gente apontando o dedo pra qualquer coisa, pra como se elas tudo. fossem muito legais. né? Fossem perfeitas, né? Mas Um monte de eu- perfeito. Mas eu acho que é um jeito da pessoa que tem uma vida merda se sentir um pouco mais importante. Falar, eu sou contra o trabalho escravo, mas ela é a favor. Aí